Oi pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre peso, uma das maiores angústias da mãe que amamenta ou que está pensando em amamentar. A questão do peso é uma questão muito interessante, muitas pessoas ficam extremamente preocupadas quando o bebê ganha pouco peso ou engorda pouco. Será que o ganho de peso está ruim mesmo? Hoje nós temos para avaliação do ganho de peso as chamadas tabelas ou as referências. Veja pessoal, a tabela, o gráfico de ganho de peso, ele é uma referência e não uma regra. Ele serve para você poder avaliar o bebê no decorrer do tempo e comparar esse bebê com uma população avaliada dentro do que se considera como normal. Mas pensa que desse normal, 3% da população normal está abaixo do percentil 3. Muitas pessoas usam esse percentil como baixo peso ou baixo ganho de peso. E às vezes esse bebê está exatamente normal, né? Se 3% dos bebês são baixo peso, mas estão com saúde, a gente tem que levar isso em consideração. Peso, o baixo ganho de peso é um sintoma tão inespecífico quanto a febre, pode ser por trocentas milhares de causas. Então vamos lá, se 3% dos bebês estão abaixo do percentil 3, mas são saudáveis, nós temos que avaliar se abaixo do percentil 3 é saúde ou é alguma doença, alguma coisa que a gente tem que intervir. E como é que você faz isso? Você vai fazer uma avaliação médica completa, porque as causas podem ir desde atraso constitucional do desenvolvimento, ou seja, o bebê que é pequeno, porque ele é pequeno, é magrinho, mas é saudável, que são os 3% que tem baixo peso, mas que estão dentro do normal. Ou ele pode ter alguma doença, uma doença primária do crescimento, como por exemplo a deficiência do hormônio de crescimento, ou uma síndrome de Down, uma alteração genética. Ele pode ter uma doença secundária, como por exemplo um diabetes mellitus, uma doença de absorção, uma diarreia. Ele pode ter uma infecção, uma febre que aumenta o gasto de energia. Ele pode ter uma doença que diminui o apetite, como por exemplo as viroses, as otites de repetição, infecções urinárias. Pode ter uma doença que seja aumento das perdas, como uma síndrome nefrótica. A gente pode ter várias outras causas, por exemplo, doenças que tenham dificuldade, uma diminuição da sucção, como as alterações do freio lingual ou as neuropatias, os bebês com alterações neurológicas. E a gente pode ter a desnutrição primária, que é aquela que acontece por baixa ingesta de alimentos. A baixa ingesta de alimento, quando o bebê está em aleitamento materno exclusivo, pode ser de duas causas. Baixa ingesta de alimento por um manejo insuficiente da mamada. O bebê, não é que o bebê precisa de outro leite, ele precisa de mais leite da própria mãe. Isso vai se fazer corrigindo o manejo das mamadas. A técnica, as posições, o tempo de mamada e aumentar o leite da própria mãe. Apenas os bebês que estão em aleitamento materno exclusivo e que têm uma condição materna primária, como a hipogalactia, que é a produção insuficiente de leite pela alteração orgânica da mãe, pela mama que realmente tem pouco tecido glandular e não tem o suficiente para produzir leite para esse bebê, aí sim está indicado a complementação, indicado o aleitamento misto. Em todos os outros casos, como as diarreias, as febres, as viroses, as deficiências hormonais, as neuropatias, o freio curto e várias outras causas que existem, o tratamento é cuidar da causa de base, ok? Então nós estamos aqui para cuidar da amamentação, que precisa de mais leite e não de outro leite. Combinado? Fica ligado para ir aprendendo cada vez mais sobre a amamentação. Um beijo grande!